15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você, caro ouvinte, que nos acompanha pela rádio nesta manhã. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada, para você que nos acompanha pela internet. Que bom estarmos juntos em mais esse dia 17 de novembro, terça-feira, rezando e agradecendo a Deus, ouvindo e meditando o seu santo evangelho. No trecho do evangelho de hoje, Jesus encontra com Zaqueu. E a partir desse encontro, Zaqueu passa por um profundo processo de conversão e muda de vida. Hoje conheceremos um pouco da vida de Santa Isabel da Hungria, mãe zelosa e rainha bondosa e generosa, mas que muito sofreu. Hoje também recordamos e rezamos pelo Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Também é dia da tradição oral e Dia Internacional da Tolerância. Entre os acontecimentos marcantes, era fundada a Unesco em 1945. Ouçamos o Santo Evangelho. Evangelho do Dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os 2 temas centrais de hoje são o seguimento a Jesus e a fidelidade ao projeto de Deus. Para seguir Jesus, é preciso ser fiel ao projeto. E para ser fiel ao projeto de Deus, é preciso conhecer e se encantar por ele. O personagem central do evangelho de hoje é Zaqueu, cobrador de impostos, que toma a iniciativa de seguir Jesus e tem o bom propósito de reparar os erros cometidos, partilhando seus bens. Ele entendeu a exigência do seguimento sem que Jesus lhe tenha dito diretamente. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, que eram tidos como corruptos e por isso não eram benquistos pela comunidade. Porém, ele surpreende a todos com a sua conversão, demonstrando na prática que para Deus nada é impossível. Esse episódio traz consigo uma novidade, pois nos momentos que as Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, falam de pessoas ricas, enfatizam a sua resistência à partilha. Manifestam-se como pessoas de coração endurecido e gananciosas. Mas hoje temos uma parábola diferente. É um homem rico que se converte. Sua conversão nasceu do desejo sincero de querer ver Jesus, caminho, verdade e vida. Zaqueu soube que Jesus passaria por Jericó, sua cidade, e se esforça para ver Jesus. Ele, semelhante ao cego do evangelho de ontem, queria ver Jesus, mas tinha dificuldade por causa da multidão e de sua estatura. A multidão atrapalha a visão de Zaqueu, e se atrapalhar significa, entre outras coisas, a conivência ou acomodação num sistema injusto e corrupto, do qual Zaqueu era representante. A corrupção existe porque há pessoas que se deixam corromper. Se todos fossem íntegros, não haveria corrupção. E aqui temos outro elemento que mostra significados importantes. Zaqueu não podia ver Jesus porque era muito baixo. Será que o texto trata apenas da estatura de Zaqueu?
Essa baixeza não seria seus atos baixos, sua atitude como chefe dos cobradores de impostos? Atitudes deste nível são sérios obstáculos para ver Jesus. Quem está nesse meio dificilmente consegue ver Jesus porque a corrupção não permite. A estrela de Jesus não brilha onde há maldades, desonestidades e corrupções. Lembra a estrela que guiava os magos e que se apagou quando eles chegaram às mediações do palácio de Herodes. Assim também, a vileza de Zaqueu o impedia de ver Jesus, mas ele tem algo de diferente. Dentro dele havia o desejo de ser uma pessoa melhor, e quando há essa boa índole e um pouco de esforço pessoal, não há mal que não tenha fim. Entendemos assim o seu esforço para ver Jesus correndo à frente e subindo na figueira. Dois elementos que demonstram seus esforços, mas eles não param por aí. Jesus reconhece todo aquele que se esforça para conhecê-lo, que quer encontrar-se com ele, não importa quem seja. Os esforços de Zaqueu foram recompensados, porque ele não apenas viu Jesus, mas o acolheu em sua casa, em sua vida. Jesus entrou na casa e na vida de Zaqueu desde o momento em que ele tomou a iniciativa de encontrá-lo. Ele permitiu esse encontro capaz de transformar radicalmente a vida de Zaqueu. Quem encontra verdadeiramente Jesus muda sua vida, muda sua maneira de proceder, tornando-se outra pessoa, no sentido figurado do termo. Foi o que ocorreu com Zaqueu. Ele se propôs a dar a metade dos seus bens aos pobres, e se tivesse prejudicado alguém, roubado de alguém, ou extorquido pessoas pela profissão que exercia, iria devolver 4 vezes mais. Esse é um dos mais belos exemplos de conversão de um rico que encontramos nos evangelhos e que tem muito a nos ensinar. Quem diz que encontrou Jesus, mas continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos atos, pode ter encontrado qualquer coisa menos Jesus. O encontro com Jesus revela mudança de vida, fidelidade e coerência a Ele. Sem isso não é possível dizer que o encontramos. De fato, é o que a liturgia de hoje tem a nos ensinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Queridos irmãos e irmãs, o santo do dia de hoje é Santa Isabel da Hungria, que pôs-se a servir os doentes e enfermos até morrer. Isabel era filha de André, rei da Hungria, e nasceu no tempo em que os acordos das nações eram selados com casamento. No caso de Isabel, ela fora prometida a Luís IV, duque hereditário da Turingia, em matrimônio, um pouco depois de seu nascimento em 1207. Santa Isabel foi morar na corte do futuro esposo e lá começou a sofrer veladas perseguições por parte da sogra, que, invejando o amor do filho para com a santa, passou a caluniá-la como esbanjadora, já que tinha grande caridade para com os pobres. Mulher de oração e generosa, em meio aos sofrimentos, Isabel sempre era em tudo socorrida por Deus. Quando já casada e com 3 filhos, perdeu o marido numa guerra e foi expulsa da corte pelo tio de seu falecido esposo, agora encarregado da regência. Aconteceu que Isabel teve que se abrigar num curral de porcos, com os filhos, até ser socorrida, como pobre, pelos franciscanos, uma vez que até mesmo os mendigos e enfermos ajudados por ela insultavam-na por temerem desagradar o regente. Ajudada por um tio que era bispo, Isabel logo foi chamada para voltar à corte. Seus direitos, como os de seus filhos, foram reconhecidos. Isso porque os companheiros de cruzada do falecido rei tinham voltado com a missão de dar proteção a Isabel, pois isso consistiu o último pedido de Luís IV. Isabel não quis retornar para a Hungria. Renunciou aos títulos, além de entrar na Ordem Terceira de São Francisco. Fundou um convento de franciscanas em 1229 e pôs-se a servir os doentes e enfermos até morrer, em 1231, com apenas 24 anos, no hospital construído com seus bens. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.
Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.